Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre gestão, saúde, gastronomia, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza de forma leve, descontraída e direta. Muito bem, olá para você, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começando o nosso podcast, mais um Momento Senac, que está disponível sempre na sua plataforma favorita. Obrigada pela sua companhia aqui com a gente hoje, tá bom? Se você nos ouve pelo YouTube, não esquece de clicar no sininho e ficar por dentro, dos nossos conteúdos por aqui. Você pode também nos dar aquele feedback, me contar se você está gostando dos temas que a gente está falando por aqui nesse podcast, e você pode também deixar a sua sugestão, sugerir um assunto, uma pauta para a gente conversar aqui no Momento Senac. Eu sou a Maria Letícia e é um prazer estar aqui na sua companhia. Bom, nesse episódio a gente vai tratar de um assunto muito importante, um tema urgente, aliás, de ser debatido, que é o racismo. O racismo é uma estrutura que privilegia um grupo em detrimento de outro, Ele está presente nas relações sociais, políticas, econômicas, culturais e interpessoais. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os casos de racismo no Brasil tiveram um aumento de 68% em 2022. Minas Gerais registrou pelo menos um crime relacionado ao racismo por dia em 2021. Hoje, fazendo referência ao mês da consciência negra, que é uma data de reflexão por essa luta, eu tenho o prazer de receber, aliás, de conversar remotamente com ela, que é especialista em gestão pública, a nossa docente da área de gestão do Senac de Ituiutaba, a Dara Nicásio. Dara, muito obrigada por topar conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Olá, Lê, que prazer estar aqui com você, que prazer estar podendo falar, com vocês e para toda uma galera nessa data tão importante, que é aí o 20 de novembro, comemorando aí o novembro. Às vezes, quando a gente fala comemorar, fica até estranho, Mas fazendo as reflexões do novembro, do mês da consciência negra. Muito obrigada pelo convite, viu? Super vozeirão da Dara, Aliás, ela já me contou aqui nos bastidores que ela também veio do rádio. A gente é quase coleguinha, Dara? Isso mesmo. Trabalhei no rádio durante um bom tempo. Hoje ainda atuo como mestre de cerimônias, fora da docência, nos finais de semana. Então é isso, é aproveitar o dom que Deus deu, E tá aí no ramo da comunicação também. Bom, adentrando já no assunto tão importante da gente conversar, não apenas no mês da consciência negra, mas um debate importante. Eu acho que a gente tem que falar disso sempre. Dara, como você definiria o racismo? Bom, Lê, eu entendo que racismo, realmente é tão doloroso falar sobre isso, principalmente para nós, pessoas pretas que vivenciamos isso todos os dias. Racismo, para mim, é o que o Vini Júnior sofre em todos os jogos, Mesmo ele sendo jogador do Real Madrid, da seleção brasileira, mesmo o Vini Júnior tendo ficado em sexto lugar no Bola de Ouro e sendo xingado de macaco no estádio de futebol. O quanto isso vem acontecendo no meio futebolístico. Racismo é o que o entregador de iFood sofreu sendo chicoteado por uma mulher branca, e principalmente quando ela tem o seu caso arquivado, que foi o que aconteceu, e ela não sofreu nenhum tipo de punição, ela chicoteou o entregador negro do iFood. Racismo é o que nossas crianças sofrem todos os dias nas escolas, sendo chamadas de macaco, sendo chamadas de cabelo duro, de cabelo bichain, sendo chamadas de feias. Racismo é a falta de representatividade em todos os espaços. Onde é que estão os nossos? Por que os nossos não estão lá nesses espaços? Por que nós não enxergamos os nossos em cargo de liderança? Nós não enxergamos os nossos nos principais lugares? Isso também é racismo. Racismo é intolerância religiosa que é acometida aos terreiros das religiões de matriz africana todo santo dia. Racismo são nós, mulheres negras, sendo a maioria como vítima de feminicídio. Racismo são os homens negros, sendo a maioria vítimas de suicídio. As pessoas que estão em mais situação de cárcere e as pessoas que estão em situações de rua, a maioria. Sabe, Letícia? Então, há anos as pessoas mais vítimas de genocídio são as pessoas negras. A maioria das pessoas que morreram em decorrência da Covid, na pandemia, foram as pessoas negras. Racismo é a taxa de analfabetismo de pessoas negras, que é altíssimo. Racismo é a maioria das balas perdidas em encontrarem apenas os corpos negros. Racismo é o que a mulher sofreu recentemente por conta de um aplicativo de inteligência artificial, isso foi esses dias,
que foi programado para apontar pessoas pretas como bandidos. E a mesma teve um mandado de prisão efetuado por conta da cor da pele dela. Racismo, Letícia, é a cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado no Brasil, isso de acordo com os dados da ONU, e essas mortes, elas não terem a mesma comoção do que as mortes de pessoas brancas. Então, assim, racismo para mim é algo que não tem graça nenhuma, racismo é violência, é muito triste de se ver. Um ponto importante disso que você falou, que, claro, racismo não tem graça, mas até pouco tempo atrás a gente tinha piadas racistas e as pessoas achavam graça, né? Alguns comediantes ainda faziam piadas de cunho racista e achavam engraçado isso. Exatamente, Lê. Olha, mês passado, né, foi outubro, que foi que comemora assim, o dia do Halloween, e tinha várias pessoas que estavam se fantasiando de pessoas pretas. Né, como se nós fôssemos algum tipo não sei, de objeto. Comparação terrível, né? Porque é dia das bruxas, gente. É dia das pessoas se fantasiarem de vampiro, de monstro, de coisas que são assustadoras, né? Houve em outubro também aquele, não sei se tornou uma data, né, escolar aí, no calendário escolar, aquela data do cabelo maluco, né? Onde as crianças vão para a escola com aquele cabelo diversificado. E aí tinham várias mães que estavam colocando nas crianças peruca de cabelo black. Como se o nosso cabelo, o meu cabelo crespo, o meu cabelo black, fosse realmente algo maluco, algo doido, algo... Não, gente, não é isso. O cabelo maluco é para ir com um cabelo que não é normal, que não é usual. Daí você vai com cabelo black. Então, o cabelo black não é normal. O que você está ensinando para a sua criança, né? Como é que ela vai acolher o coleguinha? Como a criança vai aprender sobre diversidade, sobre respeito, se você ensina para ela que um cabelo afro não é normal? Isso mesmo. E aí a gente está vindo aí de toda uma desconstrução, trazendo essa desconstrução para as nossas crianças, né? De fortalecer, olha, o seu cabelo é lindo, olha, o seu cabelo crespo faz parte da tua identidade, a sua trança, o seu dread, é a coisa mais linda que tem, porque você é uma pessoa negra e as suas características negroides são lindas. E você vem trazendo essa desconstrução quando você chega na escola, que você vê o seu coleguinha no dia do cabelo maluco com uma peruca black e fala, opa, mas peraí, né? Minha mãe tá tentando me ensinar que o meu cabelo black é lindo, mas tem uma criança aqui do lado que tá com uma peruca de cabelo black. Né? Como se fosse realmente algo anormal, algo maluco. E de onde que vem essa desconstrução, né? O que os pais estão fazendo? Inclusive, no mês passado, no mês da criança, né, a gente fez uma série de podcasts sobre a criança e um deles foi sobre essa diversidade, né? Foi até com a Juliana Gaudêncio, da equipe de diversidade aqui do Senac. Então, a gente falou sobre isso, como ensinar, como falar para essa criança dessa diversidade, né? Como lidar com o comportamento da criança diante de um coleguinha com deficiência, os colegas negros, os colegas filhos de família cujos pais são da comunidade LGBT. Falamos sobre essa representatividade também. Que tipo de informação que a gente está falando? Nós estamos passando o quê para as crianças, né? A gente está falando sobre racismo para as crianças? Estamos fazendo eles acolherem todo mundo de forma igual? Exatamente, é isso que eu estou demonstrando para minha criança. Enquanto vem uma criança de uma família negra sendo trabalhada nessa questão da desconstrução, né? E aí já vem a outra família, né, de pessoas, uma criança de família de pessoas brancas que já coloca isso, né, como já trabalha esse estereótipo aí de que não, é louco, o cabelo black é feio, é louco, é maluco. Na minha infância, não tinha, por exemplo, nos desenhos infantis, representatividade. Eu lembro de passar muito Xuxa, né, TV Xuxa e tudo mais, e a única pessoa preta que tinha era Bombom, que era uma Paquita que estava ali, Bombom, né? Mas a única, você lembra? Era só a Bombom que estava ali. O restante das Paquitas eram todas loiras, magras, né? Altas, olhos verdes e tudo mais. E isso era bonito, a gente não se enxergava, sabe? Não tinha essa representatividade na infância. E hoje a gente já tem, né? Nós já temos produtos no mercado, a gente já consegue trabalhar isso com as nossas crianças. Hoje nós temos a Ariel, não é? A Pequena Sereia, isso mesmo, Pequena Sereia. A gente já tem aí outras representatividades também, porque isso é muito importante, Letícia. Nós precisamos nos enxergar, sabe? A gente precisa ter que falar, nossa, eu posso chegar lá também porque tem a fulana que está lá.
sabe? A gente precisa disso, isso é muito importante para quebrar todo esse racismo, todo esse preconceito. E falando em infância, você enquanto pessoa negra, como foi? Quando é que você compreendeu a gravidade do racismo? Como é que foi sua infância? Aconteceu, sabe, um caso até, eu até coloquei isso no meu Instagram, né, nas minhas redes sociais aí, Hum. eu buscando ali nos álbuns de família, vi umas fotos minhas da época de festa junina. E aí eu falei, mas peraí, eu não tenho fotos comigo vestida, né, de vestidinho de festa junina para dançar quadrilha. Letícia, acredite, a Hum. maioria das minhas fotos enquanto criança, eu estava vestida de senhorzinho. Eu não estava vestida de sinhazinha, eu estava ali com a calça cheia de remendos, camisa, chapéu, né? Me vestiam de homem. Aí quando você para pensar, mas por quê? Na minha infância, na minha época, realmente eu não tinha coleguinhas que gostariam de dançar comigo na quadrilha, sabe? Na festa Entendi. junina. Sabe, não tinha. E aí, para eu ter algum tipo de participação, aí a professora, não, vamos vestir ela de menino. Que aí ela faz o senhorzinho e coloca para dançar com outra menina branca. Mas para os meninos, eu não. Aí, gente, isso é questão de pele, é questão de cor. Se for parar para pensar, hoje sim, porque é algo que me deu tanta tristeza quando eu fui parar para ver as fotos, que eu não Uhum. tenho foto vestida de sinhazinha, só de senhorzinho. Falei, gente, isso é muito triste. Aí eu coloquei nas minhas redes sociais, veio aquela enxurrada de comentários embaixo, sabe? Eu também não, sabe? É a maioria de pessoas pretas. Menina, quando você para ver isso hoje, porque na época você não levava assim, né? Você não tinha esse letramento, e Uhum. aí você para pensar hoje e fala: caramba, o que é isso que acontecia? Sabe? O que é isso que acontecia? E é algo que me marcou depois que você passa a entender melhor as coisas, né? Isso me marcou muito na minha infância. É muito forte isso, né? Eu imagino, muito É, marcante. isso na infância mesmo, né? Era criança. Como a gente estava conversando antes, eu trabalhei no rádio, eu comecei no rádio muito cedo, comecei a trabalhar como locutora, eu tinha 14 anos, e eu sempre tive a voz muito forte, muito marcante. E um dia, Letícia, eu trabalhava na rádio AM, né, eu comecei no AM, depois fui pro FM, e assim a gente foi Uhum. seguindo. Um dia no AM, o pessoal, principalmente que ouve rádio AM, eles querem conhecer o locutor, né? Tem aquela Sim. coisa, nossa, deixa eu ver e tal, porque no rádio AM você tem uma intimidade maior com o ouvinte. É uma delícia, né? O rádio AM, você cria intimidade muito grande com o ouvinte. Você conversa bastante, é É. bem bacana isso, bem legal. E aí um dia foi o ouvinte perguntou, posso ir te conhecer? Falei, claro, pode sim, pode vir aqui me conhecer, Letícia. E eu tinha 14 anos, né? Tava ali na pré-adolescência, né? Com aquele rosto cheio de espinha. Eu sempre fui uma pessoa... O meu biotipo sempre foi de pessoa gorda, sempre foi. E aí o ouvinte veio, né, pra me conhecer, e ele olhou e falou assim, é você? Eu falei, oi, sou eu sou a Ai, Dara. Sabe aquele ar, assim, de desânimo que não fez questão de disfarçar? Ah, não, eu pensei que sei. você fosse branca. Eu tinha 14 anos. Isso foi algo realmente que me marcou também, marcou muito. Já na juventude, assim, estava terminando a faculdade, né, em 2009, terminando aí de cursar o ensino superior, lembrando que, até pensando nisso, na minha família, eu sou a neta mais nova de 12 netos. Eu sou a primeira pessoa que concluiu o ensino superior, sabe? Isso Uhum. lá em 2009. E aí, eu formei em administração, nossa turma com 60 alunos, formaram em 60. E dos 60 alunos, nós éramos 5 alunas negras. E, Letícia, no dia da colação de grau, né, todas as meninas fecharam lá um salão para se maquiar, para fazer as fotos e tal. Nós somos um dos salões mais requintados aqui da minha cidade. A dona do salão teve que ligar numa loja de cosméticos porque ela não tinha nenhuma base para passar no rosto das Não meninas que eram acredito. negras. Não tinha. E nós éramos 5. 5 que estavam ali, pagou bonitinho, fechou o salão também. E ela, não sei se ela assustou, eu não sei se porque assim. Isso lá em 2009. E quando ela viu, ela falou: nossa, não tenho. Porque a gente fechou por telefone, né? Aquela coisa, não Uhum. sabia da tonalidade da pele. E não tinha. Aí manda buscar, até que encontra o tom, que era cada um com um tom de pele diferente, né? Umas meninas mais retintas, outras não tão retintas. Uhum. E aí foi mandar buscar essas bases. Mas assim, você para pra pensar, né? Assim, um salão requintado, falta de preparo do salão,
ou nós, pessoas negras, não tínhamos a condição de estar ali frequentando um salão também. Passa tanta coisa, né, na cabeça Se não me falha a memória, a marca de maquiagem da Rihanna, a cantora, né, que veio colocando essa ideia mais forte, né, estimulando a necessidade da maquiagem para pele negra, né? É relativamente recente isso, não é uma coisa que sempre existiu, realmente. Então, onde representatividade é muito importante. É por isso que é importante também a gente estar e ocupar todos os espaços, sabe? Para até, impulsionar as pessoas a falar, não, opa, não são somente pessoas de pele branca que podem estar aqui. Eu estou no Senac desde 2013 e o que a gente leva para a comunidade, fala, olha, gente, vamos para o Senac, tem o curso assim do Senac, tem o curso de informática, curso de beleza, tem voltado para enfermagem, para que esses meninos, a nossa juventude, possam também estar ocupando todos os espaços, se ver em todos os espaços, sabe? Então, isso é muito importante, trazer para cá, porque é realmente só através da educação que a gente pode mudar, sabe? A gente pode mudar esse Brasil, a gente pode mudar o mundo, é através da educação. Eu imagino que deve ser muito cansativo ouvir as mesmas coisas a vida inteira, né? E lidar com o mesmo tipo de preconceito, assim, durante tanto tempo. Eu queria que você comentasse aqui pra gente qual a atitude que mais deixa você cansada. Pra não falar irritada, né? Menina, acredito que o racismo não existe. Essa fala, né? Nossa, a pessoa fala demais. Ainda tem muito isso, né? E olha que o racismo deixou de ser um racismo velado. O racismo hoje, de um tempo pra cá, o racismo ele tá escancarado. Não gosto de preto, né? E não gosto mesmo, sabe? Você vê que tá tão escancarado, não tá velado mais, isso é muito triste de se ver. Então, como que você ouve, como que não fica irritado das pessoas falarem, racismo não existe, isso é coisa da sua cabeça. Agora, que eu não acredito que a maioria das pessoas pretas, acho que não aguenta mais, é quando a pessoa vem colocar a mão no nosso cabelo. E ainda perguntar, lava normalmente? Nossa, como se fosse um alienígena, né? Exatamente, dizer que acha exótico, que acha lindo, sabe? Vir e colocar a mão no cabelo, como se o cabelo crespo fosse algo, né? Nossa, o que é exótico? Quando você vai, por exemplo, num zoológico, você vê aquele pavão com aquele rabão, nossa, aquilo lá é exótico, é diferente. Né? Agora falar, não, o cabelo do negro é exótico, o seu black, nossa, posso tocar? Posso encostar? Como que você lava? Como que você lava o seu dread? Eu lavo meu dread da mesma forma que você lava o seu cabelo. A gente não vê pessoas pretas encostando no cabelo loiro. A gente não vê pessoas pretas encostando no cabelo ruivo e perguntando como você lava, como você cuida. Não, porque com o nosso tem que ser diferente. Porque com o nosso ainda é tratado como exótico, porque com o nosso ainda é tratado, nossa, olha lá que cabelão. É onde a gente tem que avançar muito ainda, Letícia, avançar muito, sabe? Mas a gente não pode deixar de falar, a gente não pode deixar de bater na mesma tecla, sabe? Torna-se cansativo, é cansativo pra caramba, porque a gente tá falando da mesma coisa já há um bom tempo. A bendita da Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. São 135 anos, né? Que ela, no dizer dela, ela veio libertar o povo preto, né? Foi lá, assinou um papelzinho, libertou, pronto, vocês estão livres, vão seguir a vida de vocês da forma que der. Por que ainda nós somos os diferentes, nós somos os anormais? O que ainda acontece? Sabe? Então é cansativo pra caramba tudo isso. Inclusive, né, você falando da Princesa Isabel, a gente foi ensinado na escola com o viés do branco colonizador, né? A gente aprendeu a história nessa versão, tendo a Princesa Isabel como uma grande redentora. O quão problemático você acha que isso foi e é pra gente, pra esses adultos que só tiveram acesso a essa versão da história nessa época, né? Os professores ensinavam que a Princesa Isabel, ela sensibilizada com o sofrimento dos escravizados, acabou com a escravidão. Só que a mentira ela não foi o suficiente para calar aí o nosso movimento negro, né? Aí o movimento negro teve que vir, continuar, né? Porque precisava aí fazer toda essa desconstrução desse discurso, né, a serviço do racismo, que a Princesa Isabel realmente libertou, ela é a linda, maravilhosa e vocês estão livres. Porque na realidade o Brasil, Letícia, ele nunca foi uma democracia racial, né? E a abolição da escravidão, ela não foi dada de bandeja. Ocorreram lutas e mais lutas, né? Como diz aí Abdias do Nascimento, a Lei Áurea, ela não passava de uma mentira cívica. Então, aí, a sua comemoração todo ano faz parte, né, de um coro, elogio aí, de autoelogio que a elite escravocrata fazia em louvor a si mesma. Veio aí o Dia dos Zumbis Palmares, Dia da Consciência Negra, né, a Lei 12.519, lá de 2011, que é um dos exemplos vitoriosos da luta do movimento negro contra toda essa narrativa,
né, do povo branco. A gente homenageia a resistência africana contra a escravidão, a memória de Zumbi dos Palmares, o nosso herói, realmente é um herói quilombola, né, que foi assassinado nessa mesma data, em 1695. A gente celebra Dandara dos Palmares, a gente celebra tanta coisa, tanta gente. Muito tem se falado sobre o colorismo, né? Como é que você definiria o colorismo? E você acha que existem diferenças percebidas na discriminação baseada no tom da pele? Então, eu acredito o seguinte, que há vários tons, né, de pele, desde o retinto, né, a pessoa negra retinta, até o pardo, né, também. O colorismo hoje ele vem num viés que até através do colorismo a gente enfrenta muito racismo. Tem as dificuldades para toda pessoa preta com vários tipos de tons de pele. Só que hoje, por exemplo, no mercado de trabalho, onde há ali oportunidade de emprego, a pessoa com um tom de pele mais clara, ela tem mais oportunidades do que o retinto, por mais que a oportunidade ainda esteja escassa, esteja totalmente escassa, ainda é bem diferente para a pessoa preta com tom de pele retinto. Sabe, as pessoas ainda veem a questão a mulher da pele clara, o homem da pele clara, mas é preto, tá, gente? Eu tô colocando aqui na vaga, mas é preto, só que é uma pessoa de pele de tonalidade clara. Só que a gente sabe, a gente não pode tapar o sol com a peneira, realmente, são pessoas descendentes de pessoas negras, mas que têm um tom de pele mais claro, vamos falar de pessoas de tom de pele mais claro, só que tem outras oportunidades, a oportunidade é diferente. É como se quanto mais claro o tom da sua pele, mais privilégios, né? Exatamente. Existe um grau, um nível no qual os homens héteros e brancos estão no topo. Infelizmente, existe isso e a gente precisa falar disso, né? Não é um diagnóstico bom da gente comentar, mas infelizmente tem esse patamar, essa realidade. E nesse patamar a gente pode colocar a mulher negra no grau de vulnerabilidade mais alto na sociedade. A mulher negra, ela sofre de uma maneira que a gente que tem a pele clara, a gente não consegue mensurar muito. A gente viu, inclusive, recentemente, né, no Big Brother, uma participante negra, a Natália, ela chorou em rede nacional e o debate sobre a solidão da mulher negra foi levantado. Ela chorou em função de um relacionamento amoroso lá dentro, enfim. Uma decepção, né, que ela teve com um dos participantes. Existe também o costume de tratar a mulher negra como objeto. Infelizmente, isso é uma herança cultural que a gente tem. Como é que você enxerga essa realidade? O que tem sido feito para mudar isso? Bom, Letícia, é bom falar sobre isso, né? É necessário falar sobre isso, até porque, pelos fatos recentes, vamos pegar aqui, semana passada, semana retrasada, a Patrícia Ramos que ela é influenciadora, né? Ela é apresentadora do Big Brother. Aí a Patrícia Ramos foi no programa do Encontro e ela foi falar sobre a agressão, né, que ela havia sofrido, né, do ex-marido, né? Ela mostrou ali todas as fotos, ela denunciou, ela mostrou tudo que ela sofreu durante o casamento dela, né, com o ex-marido. E aí a internet se comoveu, mas não foi aquela comoção que teve o caso da Ana Hickman, por exemplo. Que estão falando até hoje, precisa falar, é necessário falar. Principalmente o que vem acontecendo, a crescente nos casos de feminicídio, a crescente nos casos de agressão contra a mulher, a crescente que está tudo isso. Precisa falar, precisa mostrar, precisa expor. Só que quando a gente vai falar de comoção entre pessoas pretas e pessoas brancas, a comoção para com as situações das pessoas pretas são bem menos. Aí, vamos voltar lá no Big Brother. Quando acontece um caso, por exemplo, que aconteceu com agora me fugiu o nome dela, que foi uma das mais canceladas das edições do Big Brother. Carol Conká? Carol Conká. E todo mundo julgou Carol Conká, todo mundo falou de Carol Conká. Quando você leva para um lado negativo de ações, de atitudes, a repercussão para com as pessoas pretas é bem maior. Mas quando se trata da dor, da agressão, do sofrimento para com pessoas pretas, a repercussão era bem menor, sabe? Agora, quando você faz algo assim, nossa, foi algo de errado, ou foi algo que a sociedade julga errado, é algo que, né? Nossa, não, olha lá, vamos falar disso, mano. Vambora. Os realities, eles são espelho da sociedade, né? A edição da Carol Conká, se ela fosse uma pessoa branca, o tratamento, o cancelamento teria sido muito diferente. Nessa última edição também, a gente teve muitos participantes negros que jogaram muito bem, mas que não permaneceram no jogo. Exatamente. Parece que incomoda tanto, né? Ter pessoas pretas em espaço de visibilidade, sabe? Incomoda muito.
Incomoda muito. Tá ali, tá em rede nacional, tá ao vivo, são pessoas aparecendo, pessoas jogando, pessoas se mostrando, mas parece que incomoda demais. É um país totalmente excludente. Como que a gente fala que não existe racismo no nosso país? A gente precisa, as pessoas hoje ainda trabalham muito, retratam muito a questão da objetificação dos corpos negros, né? Tratar a mulher preta principalmente como objeto sexual, que a mulher preta, ela não tem uma capacidade de pensar, ela não é uma mente pensante, ela não é aquela pessoa que vai estar ali que possa realmente fazer a diferença, que tenha um intelecto, não, é a objetificação dos nossos corpos, sabe? Então, assim, isso precisa ser trabalhado demais mesmo. A gente precisa de muita ação afirmativa e muita política pública para isso. Dara, infelizmente ainda é muito comum as pessoas entrarem numa discussão batendo no peito, né, e dizendo, mas eu não sou racista. Porque, na verdade, a gente faz parte dessa estrutura desde quando a gente nasceu. Então, é tudo muito estrutural. É muito difícil alguém que nunca na vida usou uma expressão racista. Porque a gente, infelizmente, cresceu. Nós crescemos ouvindo expressões racistas. Então, até a gente entender, até a gente desconstruir, o que está em questão é um problema estrutural. Acho que a pergunta correta é o que você está fazendo para combater isso. Dito isso, qual que você acha que é o papel das pessoas não pretas, as pessoas brancas, as pessoas pardas, da pele clara? Qual o papel dessas pessoas nesse contexto? Olha, realmente, as pessoas, a gente mais vê isso. Não, eu não sou racista, não sou uma pessoa racista, eu tenho até um avô preto, meu bisavô era preto, eu não sou racista. Então, assim, é igual as pessoas que falam que não são homofóbicas, né? Eu amo os gays. Eu tenho até amigos que são gays. Exatamente, eu tenho amigos que são gays. Aí, basta falar, não, eu não sou racista, não, de forma alguma. Você está consumindo aí algum produto que as pessoas pretas estão na luta para vender, por exemplo? Você está fazendo discussões, participando de discussões, não sendo o protagonista da história, mas promovendo ali as pessoas pretas a fazer essas discussões, a realmente estar no seu local de fala, ressaltando ali o seu local de fala nessas discussões. O que as pessoas estão fazendo para isso? Quais são as ações afirmativas que as pessoas de pele branca estão fazendo para realmente falar, opa, eu não sou racista? Teve um fato no futebol uma vez, agora eu não me recordo para qual jogador que isso aconteceu, porque são tantos casos, que jogaram uma banana dentro do campo de futebol. E aí veio uma chuva de atrizes, de atores, né, com a camiseta, com frases, com vídeos dizendo... somos todos, agora eu não me lembro o nome do jogador. Né? Somos todos fulano de tal. Você de acordo com a sua camiseta, seu vídeo, né? Você está se solidarizando com esse jogador que sofreu esse ato racista. Mas o que mais que você está fazendo? Você que é dono de uma empresa, você é um empresário. Tem pessoas pretas trabalhando na sua empresa em cargos gerenciais? Tem pessoas pretas trabalhando ali na sua empresa que não seja em atividades servinientes? O que mais que você está fazendo? Você está consumindo algum produto de pessoas pretas e exaltando essas pessoas? Você está trabalhando a cultura dentro da tua casa? Sabe, realmente o papel das pessoas brancas é esse, é não somente dizer, mas fazer também, executar ações para que seja demonstrado isso e a gente consiga, né, diminuir um pouco, porque acabar, infelizmente, a gente não pode tapar o sol com a peneira, mas ao menos realmente demonstrar o que você está fazendo. Dara, qual a importância da gente consumir artistas negros? Autores negros, inclusive eu aprendi muito sempre com a Conceição Evaristo, com a Djamila Ribeiro, a música, né, minisséries, filmes com protagonistas negros. Eu queria que você comentasse um pouco disso pra gente. Nossa, isso é muito importante. Igual a gente falou do filme da Pequena Sereia, né? As crianças negras já se identificam, se veem lá na TV e falam, nossa, olha lá, ela né, tem o mesmo tom de pele que o meu. Você tem assistido filmes onde ali o principal artista é uma pessoa preta? A música, sabe? Você tem ouvido Elza Soares? Eu cresci ouvindo Martinho da Vila, a gente cresceu ouvindo Elza Soares, a gente cresceu ouvindo Djavan, a gente cresceu ouvindo tanta gente bacana. E como é que tá? As pessoas estão consumindo. Hoje Lineker está fazendo um trabalho sensacional. Lineker está fazendo um trabalho fora do comum, recebeu um prêmio semana passada. A Lineker é a primeira mulher trans a ocupar um cargo, a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Cultura, né? Ela preencheu o assento que pertencia a Elza Soares. Então, assim, acho que foi Denzel Washington, ele deu uma entrevista que ele estava produzindo, né, filmes somente com autores pretos, somente com artistas negros. E aí, ele era o diretor
desse filme. E aí perguntaram para ele, por que que você quis produzir? Aí que ele disse, como diretor, se eu colocasse um diretor branco para contar essa história, ele poderia falar, mas da visão dele. Eu, enquanto diretor negro, eu vivi na pele tudo isso aqui que eu estou falando. Eu, enquanto diretor negro, eu sei do que eu tô falando. É o meu local de fala. Então, é importante dar para as pessoas o seu espaço do seu local de fala. Cada pessoa sabe o que ela fala, o que ela vivencia. É diferente de eu contar a história do outro. Eu preciso realmente vivenciar o que o outro vive. E se eu não vivenciei, deixa o outro falar. Ele sabe do que ele está falando, sabe? Então, é muito importante, sim, a gente pegar e estimular a leitura. Então, como falar assim, mas eu não sei a forma certa de falar, é preto ou é pardo ou é negro? Vamos ler, a gente tem autores demais falando sobre isso, sabe? Então, é muito fácil falar, você que é uma pessoa negra, vem cá falar sobre, não. Não, você vai ler, vamos lá pegar um livro e vai ler sobre. Mas eu não sei onde procurar. Hoje você sabe. Tem muito artista, tem muito livro, tem muito autor, tem muita coisa, muito material. Tem o Google. A gente tem o Google 10 hoje, que é um site extremamente de notícia preta, cara. Como que você não tem letramento? Por exemplo, vamos citar o Big Brother de novo. Tantas pessoas que entram lá dentro e vai perguntar uma pessoa preta como é que fala. Meu senhor e minha senhora. Infelizmente é sobre isso. Inclusive, você falou de música. Recentemente a gente teve o caso da Ludmilla, né? Que segundo ela teve um problema técnico em uma apresentação, onde ela cantou o nosso hino nacional. Muita gente criticou, dizendo que ela era uma vergonha, dizendo que era uma vergonha ela errar o hino do nosso país, né? Aí eu questionei, e se fosse um homem branco ou qualquer outra artista branca cantando o hino, será que ela teria sido tão criticada também? Nós falamos sobre isso semana passada. Quem já errou o hino nacional, a letra do hino nacional? Porque a letra do nosso hino nacional, gente, você tem que tomar muito cuidado com ela, porque não há aquele que não erre. É uma letra, ela é muito diferente, é um hino que é grande, ele é extenso. Zezé de Camargo cantando o hino, ele errou. Roberta Miranda cantando o hino nacional, ela errou. Teve uma outra que mudou tanto a letra do hino nacional. Vanusa virou meme na época, né? Por causa disso. Ela virou meme por causa disso. Por que a Ludmilla ela foi tão massacrada? Ela tava no evento da Fórmula 1, ela tava ali com o Hamilton olhando pra ela tava com tanta gente ali, sabe? E ela errou realmente a letra. E ela foi julgada demais, sabe? Pra começar, não era nem pra Ludmilla estar ali, porque a Ludmilla canta funk, sabe? Não é uma cantora renomada para estar ali. Quem que é pra estar? Por que ela não pode? Por que não é um espaço que ela pode ocupar? É porque ela canta música preta? Exatamente. É porque ela vem de uma área periférica? É porque ela é homossexual? O que é? Então, várias pessoas já erraram a letra do hino e não tiveram um terço do massacre, do linchamento, de anular aí nas redes sociais esses outros artistas aí que já cometeram o mesmo erro, até pior. Você vê que a gente tem que avançar tanto, né, Letícia? Se for pra gente trazer tudo... as estatísticas não são favoráveis, né? Exatamente. É isso, os números não mentem, sabe? Teve até um vídeo na internet, fizeram realmente esse vídeo, não sei se você chegou a ver, onde tem uma pessoa preta cega, e aí que ele vai encostar no braço de alguém para ver se a pessoa... Você viu? Que ele vai segurar o braço da pessoa. Achei triste demais. Triste, muito triste. Pra, tipo assim, eu vou segurar no seu braço para você me guiar, né? Que eu sou cego. E as pessoas tiravam o braço, as pessoas quase batiam na pessoa, pensando que a pessoa iria fazer algum ato, né? E aí teve a outra situação de uma pessoa branca, cega, segurava no braço da pessoa para a pessoa ser o guia, e a pessoa seguia normal e guiava aquela pessoa cega. Sim, era um teste social, né? Desses que a gente vê na internet. Daí tinha um homem negro se passando por pessoa com deficiência visual. Não sei se ele realmente tem, né, ou se era um ator, mas o fato é que a cena foi real. Era uma pessoa preta com deficiência visual chegando perto de alguém desconhecido na rua. É comum isso, né, chegando perto para tocar na pessoa como quem quer ser guiado, né. Aí filmaram os dois experimentos, um com uma pessoa preta e outro com uma pessoa branca. No homem negro, todos ficaram assustados e ninguém ajudou. Já no caso do branco, todo mundo foi mais solícito, né? Que isso, Letícia? Eu vi aquele vídeo várias vezes e me doía tanto. Muito. Sabe, Letícia, mesmo estando numa cidade onde eu falo que a gente tem um movimento negro muito ativo, nós ainda não estamos em todos os lugares. E eu sou uma pessoa que eu faço questão de estar em todos os lugares. Frequentar todos os espaços, desde que eu tenha aquela condição para ir, eu faço questão de estar. Nós estamos aqui numa instituição de ensino que eu faço questão de estar usando o meu black, eu faço questão de estar usando o meu dread, a minha trança, porque eu quero que os nossos alunos que estejam aqui, nossos alunos pretos, pardos, nossos alunos que entram aqui e falam, opa, nós temos uma professora aqui que fala a nossa língua. No Brasil, a saúde mental é um marcador de raça.
ganhou, assim, uma atenção institucional somente em 2011. E é importante a gente falar isso, porque as causas aparentes da morte da população negra, especialmente dos homens, são doenças cardiovasculares, hipertensão, cirrose hepática, mas aí a gente já está gritando agora pela depressão. E a depressão com desfecho suicídio tem sido a mais nova epidemia entre a comunidade negra. É importante a gente falar isso, a gente precisa tratar essa questão da saúde mental. A gente precisa falar sobre políticas públicas, a gente precisa falar sobre tanta coisa, mas tanta coisa. A gente precisa realmente estipular, colocar pessoas pretas em cargos de poder, de liderança, porque as pessoas pretas sabem o que elas vivem. A gente sabe o que a gente passa. E a gente precisa combater isso tudo que está acontecendo. É muita coisa e é muito pesado. Hoje nós temos aí as leis, nós temos a Lei 10.639, que foi instituída no ano de 2003, então a gente já tem 20 anos da Lei 10.639, a gente tem a Lei 11.645 do ano de 2008, para incluir, né, no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira, indígena, sabe? A gente veio aí de um Setembro Amarelo, onde a taxa de suicídio, a gente fala sobre a taxa de suicídio, mas aí o que a gente está falando, onde a maioria das pessoas são pretas, que estão aí, os números não mentem, aí você deixa para falar isso em setembro, mas aí você já chama ali o preto somente em novembro para falar sobre dor e tal. Nós temos um intelecto, a gente sabe conversar, a gente sabe discutir todos os assuntos. É onde a gente precisa colocar também as pessoas em todos os espaços, em todos os lugares, para que hajam outras discussões e tenham ali o povo preto, a pessoa preta, como referência em outros assuntos. Isso é muito importante. Dara, nesse contexto, qual o papel da educação na desconstrução de estereótipos e preconceitos? O papel da educação é falar sobre o outro lado da moeda, porque sempre foi falado a questão, vamos colocar aqui o exemplo da Princesa Isabel, né? Somente o lado dela, mas não o lado real da história. O papel da educação, hoje nós tivemos esse ganho muito grande, né? Que foi a Lei 10.639, que fala realmente, tem a obrigatoriedade de discutir a temática da história e cultura afro-brasileira. A gente não pode esquecer também da indígena, né? A 11.645. Então a gente precisa realmente, já que foi instituída a lei, por que essa lei não é discutida nos ambientes escolares? Se é de uma forma tão pequena, tão camuflada, sabe? A gente precisa trazer essas discussões. A educação está aí com essas duas leis de obrigatoriedade. Vamos trabalhar, vamos falar sobre. Nós, negros, nós somos ainda a maioria em todos os espaços. Por que a gente não discute isso? Sabe? É muito importante a questão da representatividade. Qual que é o número percentual de professores pretos que esses alunos estão vendo hoje, sabe? Então, assim, a gente precisa levar esse lado da educação. Só através da educação é que a gente vai mudar esse país e toda essa estrutura racista que a gente vive ainda. Então, as instituições precisam consumir produtos de pessoas pretas. O exemplo que eu dou aí novamente, dos livros dos autores negros. A gente precisa ler, colocar os nossos meninos para lerem, para quando cair temas igual caiu no Enem agora, a gente consiga fazer uma discussão sadia, uma discussão realmente com conteúdo, sabe? A gente precisa que aquele aluno chegue lá e fale: aqui eu estou em casa, aqui eu existo, aqui essa pessoa está lutando por mim, pelo meu futuro, me quer lá realmente num cargo de liderança, me quer no mercado de trabalho, quer que eu esteja lá. A gente precisa mudar isso, Letícia. Essa educação antirracista acaba sendo uma mudança social, né? Precisa ser, a gente precisa trabalhar essa educação antirracista, sabe? E é dentro da sala de aula, é dentro das escolas, porque vai haver situações conflitantes. Por exemplo, dentro da sala de aula eu trabalho, né, as questões da promoção da igualdade racial, e aí tem a criança que está em casa que tem familiares preconceituosos, racistas. E aí essa criança ela já vai conseguir debater com essas famílias, sabe? Opa, não, mas na escola tá falando isso e isso. Aqui dentro de casa tá falando outra coisa, mas assim, aí já vai ter aquele choque, já vai ter aquela discussão, sabe? Opa, não é isso, papai e mamãe tá ensinando, tá pregando, não, sabe? O cabelo black, não, eu não posso utilizar ele no dia do cabelo maluco, porque eu vou estar realmente, né, falando que o cabelo black e o cabelo do preto é algo esquisito. Então, a gente precisa ter esse letramento. É muito importante ter o letramento dentro da sala de aula. Qual você acha que é a importância da empatia nesse processo de superação do racismo? O processo de empatia, né? Empatia, a gente vê a situação do outro, se colocar no lugar do outro, né? Por exemplo, a gente trabalha muito com jovens aqui, e aí vamos pegar um exemplo dos jovens, os aprendizes nossos aqui, que estão aí no mercado de trabalho,
Ah, professora, lá no supermercado, a mulher realmente, eu tava com o uniforme do supermercado e tal, mas a hora que eu passei, a mulher puxou a bolsa dela. E aí, né, ali duvidando, né, colocando em dúvida o caráter do nosso aluno e tal. E aí, empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro. E se fosse conosco? E se fosse com um filho nosso? E se fosse com um parente nosso? Das pessoas estarem colocando em xeque o caráter daquela pessoa e fazendo isso por conta do tom da pele dessa pessoa. Sabe, isso é muito... Está faltando empatia, na verdade. As pessoas não estão tendo empatia. Pô, e se fosse comigo? E se fosse com um dos meus? Está faltando isso, Letícia, a nível geral. Mas com a juventude negra, com as pessoas negras, com as pessoas de pele preta, a empatia é algo que está passando bem longe. Então é muito importante a efetivação das políticas públicas, criação de ações afirmativas. Sabe, a gente vê empresas hoje, até uma das formas que as pessoas não negras podem combater o racismo, essas criações aí das ações afirmativas. Vamos citar o caso do Magazine Luiza, que veio com aquele caso, veio com o projeto do Magalu para os trainees, somente para trainees negros, sabe? Então, assim, são ações afirmativas que as empresas criam, que elas não estão esperando o Estado para fazer, mas estão ali trabalhando essa pauta antirracista. A nossa empresa, né, o Senac, veio aí com um programa de diversidade e inclusão também. O Grupo Algar, que eu acompanho também bem de perto, também tem essas ações. A gente precisa... Vamos discutir o que acontece com o povo preto? Beleza. A gente precisa trabalhar agora a formação de pessoas pretas. Abriram oportunidades, outros leques, saíram somente do tema da discussão e trabalharam essa questão da construção. Vamos construir, vamos elevar essas pessoas através dessa discussão, vamos abrir oportunidades, dar oportunidades. Sabe, vamos olhar aqui na minha empresa, quais são as pessoas pretas no cargo de gerência? Não tem? Então, peraí, vamos trabalhar isso, vamos fazer essa formação para que essas pessoas pretas possam ocupar esses espaços, ocupar esses lugares e esses cargos. Na sua visão, quais são as perspectivas para o futuro no combate ao racismo? E quais as ações práticas que a gente pode tomar hoje para mudar o futuro? Eu ainda acredito... Vou bater na tecla da criação das políticas públicas, das ações afirmativas. A questão da mudança, sabe? Construir essas narrativas positivas. Quando a gente fala sobre racismo, a gente não vê narrativa positiva, mas a gente precisa construir algo em cima disso e, no meu ponto de vista, vindo da área da educação, da área da docência, é através da educação, é através do letramento, é através das ações afirmativas, é através das discussões que é muito necessário. É mostrar que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, que isso não é mentira, isso é fato, porque os números não mentem. As oportunidades não são iguais, o caminho para a chegada é muito mais longo e muito mais cheio de obstáculos. É um ciclo muito complexo. Por exemplo, a gente pega um menino preto que vende pastel na praia, por exemplo, para ajudar a família. Aí você pega outro menino branco, da mesma idade, da mesma série na escola, só que à tarde, ao invés de trabalhar, ele não precisa, ele faz um curso de idiomas, por exemplo. Como é que a gente quer que essas duas pessoas partam do mesmo ponto de partida? Exatamente, Letícia. É muito importante isso que você disse. Realmente, a gente tem duas crianças, né? Uma tem que pegar 3 ônibus para chegar na escola, a outra o pai e a mãe leva de carro. Uma chega em casa e encontra já a comida pronta, a mesa posta, a outra ainda tem que ir lá buscar alguma coisa para comer. Se tiver para comer, também tem isso. E aí, a outra, à tarde, faz um curso de inglês, está fazendo um curso de música, alguma coisa. A outra está tendo que trabalhar para ajudar na sustentação de casa, dos irmãos, da família. O caminho é muito mais cheio de obstáculos. Qual que é a tua consciência humana de fazer comparação de que há oportunidade para todos, o negro não está lá porque ele não quer? Que eu já ouvi isso várias vezes, o negro não está lá porque ele não quer estar, não quer como? Quem não quer estar no cargo de gestão? Quem é que não quer estar ganhando melhor? Quem é que não quer estar dando a dignidade maior para a tua família, para a tua casa, para si mesmo? Então, ainda pegando um exemplo bem particular, minha avó veio da fazenda, trouxe a minha mãe, minhas tias da fazenda, que na fazenda tinha aqueles troncos onde os negros eram colocados para apanharem ali dos seus senhores. E aí eles vieram da fazenda. O que ela teve que fazer? Teve que trabalhar com o que ela sabia: lavar, passar, cozinhar, para conseguir criar minha mãe e minhas tias. E minha mãe foi nessa sequência que a minha avó trouxe, fazendo o quê? Trabalhando quanto doméstica. Então, e ali foi esse círculo, porque não dava para estudar, porque precisava colocar realmente comida dentro de casa. E veio todo esse círculo ali. E aí eu venho desse ciclo, né, de vó, de mãe, que ainda foi tudo muito
processado, estudar cedo, trabalhar à tarde, tentar fazer um cursinho à noite. E mesmo assim a gente, né, conseguiu, graças ao bom Deus. Mas a minha mãe foi terminar o ensino médio dela há pouco tempo, recente. Dara, para finalizar, eu gostaria que você voltasse lá atrás, quando você era aquela menina de 14 anos que você me contou, que trabalhava na rádio, no momento em que um ouvinte foi te conhecer e se decepcionou pelo fato de você ser uma mulher negra. Lá foi quando você provavelmente se sentiu dentro dessa linha, né, do racismo ali. Como é que você enfrentou aquele momento, continuou e continua, né, enfrentando essas situações até hoje? Nós mulheres, a gente tem que ser forte, né, o tempo todo. As mães, as mulheres negras, as mulheres trans. Como é que você resistiu àquele momento, aos outros momentos semelhantes? Você hoje é uma mulher bem-sucedida, né? Como é que aquela garota de 14 anos se tornou a Dara de hoje? Mulher, não faz isso comigo, não. Faz isso comigo, não, que eu vou... Ixi, eu sou emotiva. Letícia, nossa, isso foi apenas um dos casos que eu coloquei para você aí, daquela Dara de 14 anos para uma Dara hoje de 35 anos que trabalha realmente essa questão da militância, do local de fala, que trabalha muito essa questão de eu posso estar em qualquer lugar, mas que não é por isso que eu tenho hoje comigo esse posicionamento que ele foi, né, eu tive que vir trabalhando isso, porque além de ser uma mulher negra, eu ainda venho com aquela questão que eu sofri muita gordofobia, né, na minha juventude, na minha infância. Então, eu sou uma mulher preta do biotipo de mulheres gordas, então foi sempre juntando uma coisa à outra. Mas aí você vem naquela questão de se autoconhecer, vem muito naquela questão da sua família. Algo que foi muito importante para mim foi a questão familiar, o apoio da minha mãe, o apoio da minha avó, que eu sou uma pessoa que fui criada por mulheres muito fortes, sabe? Então, assim, meus ancestrais ali fizeram um trabalho, né, bem forte, bem potente. Eu tenho um irmão também que sempre estava ali, que faz essas discussões todas, que a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe quem a gente é e a gente sabe que a gente pode estar e ocupar todo e qualquer lugar, mas isso veio mediante a toda uma construção, veio mediante por mais que eu passei por N situações, e dentro dessas situações teve o choro, teve que engolir o choro, teve que guardar aquele momento, mas depois teve que vir mais forte, porque a vida continua. E eu não queria repetir o mesmo ciclo da minha família, da minha linhagem, da minha avó com a minha mãe. É um trabalho muito digno a questão do trabalho doméstico. Eu já trabalhei como doméstica, como diarista, para conseguir ajudar dentro de casa, mas eu tive que engolir esse choro, engolir esses preconceitos. A gente precisa trabalhar essa construção, desconstruir para construir. Mudou muita coisa da Dara dos 14 para a Dara dos 35, mas foi todo um processo. Em maioria das partes doloroso e na outra parte engolir, vamos seguir porque você pode muito, sabe? Acho que é isso. E você pode sim, e é isso, gente. Infelizmente, chegando ao fim, mais um Momento Senac. Foi incrível, eu espero que vocês tenham gostado. Dara, eu quero te agradecer muito por ter tido essa disponibilidade, né, para ter esse bate-papo aqui com a gente, essa conversa tão necessária. Eu acho que a gente precisa continuar batendo nessa tecla, né, e debatendo sempre sobre isso. Foi excelente. Obrigada principalmente por dividir também um pouquinho da sua história com a gente, tá bom? Seja sempre muito bem-vinda ao nosso Momento Senac. Letícia, muito obrigada. Agradeço imensamente, agradeço, sabe, de todo o coração mesmo. E principalmente por fazer isso acontecer, por colocar essas pautas que é tão importante a gente falar sobre, deixar claro informações, construções, trocar informações. Só agradeço pelo espaço, agradeço pelo momento, porque ressaltando mais uma vez, para a gente mudar tudo, todo esse racismo que acaba com a gente todos os dias é através disso, das discussões, das desconstruções, do fortalecimento das construções, também do fortalecimento dos nossos e através principalmente da educação. Gratidão ao Sistema Senac, gratidão a você com esse carinho todo, sabe, com essa alegria, com essa paciência toda, estar aqui fazendo essa discussão comigo hoje. Beijo grande, fica com Deus e até um próximo momento, viu? Muito obrigada. Finalizando mais um Momento Senac, eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Esse e outros episódios estão disponíveis na sua plataforma favorita. Acesse também mg.senac.br e acompanhe as nossas notícias, eventos e também as nossas redes sociais.
A apresentação, produção e edição desse podcast é minha, Maria Letícia, e a gravação e finalização são de Maíra Franco, Evandro Gangana e Guilherme Soares. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Ju.